Galera, é o seguinte, devido à quantidade de perguntas que rolaram lá nos stories há um tempo atrás, falando, Fabi, qual que é a grande diferença? Explica um pouco mais sobre renda residual e renda linear, qual que é a diferença, como que a gente funciona, como que a gente identifica. Primeiro, quero deixar uma coisa clara, esse vídeo eu vou tentar resumir todo o aprendizado que eu tive através de livros e também de poder de experiências próprias. Não estou aqui para dizer o que é melhor ou o que é pior, estou simplesmente aqui para dar informação. Porque às vezes o que é melhor para uma pessoa não significa que é melhor para outra pessoa. Tudo é questão dos valores que ela tem e do que ela almeja. E o que a gente consegue, através de informação, é a gente ter o poder de escolha de decidir onde queremos estar. Eu estava numa situação, quando eu comecei a trabalhar, que eu não conseguia enxergar e eu não era familiarizada com outras formas de negócio, outras formas de renda, e eu não entendia muita diferença desse conceito de renda residual e renda linear. Então, eu não tinha o poder da escolha porque eu não tinha conhecimento. Então, o princípio desse vídeo é dar um conhecimento inicial para vocês, que obviamente, se tudo que eu falar para vocês despertar um alerta de saber um pouquinho mais, depois você vai buscar outras fontes de conhecimento que vai conseguir te dar um conhecimento mais profundo para uma tomada de decisão, se for o caso. Onde que eu comecei a virar minha chave? Quando eu comecei a ter essa necessidade de fazer grana e tudo mais, um dos primeiros livros que me indicaram chama Os Segredos da Mente Milionária. Quando eu li esse livro, eu não sabia se eu chorava ou se eu ria, porque eu vi que toda a minha crença, a minha vida inteira foi com crenças completamente limitantes em relação ao dinheiro. E depois, logo na sequência, o segundo livro que eu comecei a ler chama Pai Rico, Pai Pobre. É um dos best-sellers mundiais, foi escrito por Robert Kiyosaki. E ele fala de um quadrante que eu falo até hoje em reuniões, apresentações desse quadrante, porque foi uma coisa que fez assim, ó, puf, na minha cabeça. Que ele mostra exatamente um pouco dessa renda residual e dessa renda linear. O que acontece? Eu até desenhei ele aqui para que vocês possam entender. Talvez, em algum momento da vida de vocês já possam ter visto algo parecido com isso. Mas ele fala de um lado do quadrante os tipos de pessoas e do outro lado outros tipos de quadrante. Desse lado, ele divide que são as pessoas que buscam por segurança. Eu, no meu caso, eu estava nesse quadrante, mas por falta de conhecimento e não por poder de escolha. Então entenda que a decisão de gravar esse vídeo para vocês, ainda mais num momento delicado, que eu acho que quando a gente soltar esse vídeo, ainda estaremos num momento delicado de economia, não é para julgar onde você está, mas para te dar conhecimento para que você possa tomar decisão se você quer realmente estar ali ou te abrir a mente para uma nova oportunidade que talvez era o que eu precisava e o que o livro fez comigo. Então, as pessoas que estão dentro desse quadrante são as pessoas que optam pela segurança ou estão lá sem saber que elas estão lá no quadrante da segurança. E as pessoas que estão no outro quadrante, elas estão no quadrante da liberdade. Esse percentual aqui é a percentual de pessoas que faz parte de cada tipo de atividade. O E são pessoas que são empregadas, né? Elas trabalham para alguém. A são autônomos, são pessoas que são donas do próprio negócio, mas no sentido de autônomas, né? Por que isso, Fabi? Porque tem pessoas que são donos do próprio negócio e aqui estão nesse quadrante de liberdade, porque ela tem mais de 500 funcionários. Ela tem um sistema que trabalha para ela. E fora isso, a gente tem investidores, que são pessoas que não têm um sistema trabalhando para eles. Eles têm dinheiro trabalhando para eles. Então você tem 1% de pessoas que elas vivem através de investimentos, você tem 4% das pessoas no mundo que vivem através de serem donos de grandes empresas com mais de 500 funcionários, 35% da população como autônomo e 60% da população como empregados. A grande diferença é que 90% do dinheiro circula desse lado e 10% do dinheiro circula desse lado. E o que acontece? Quem está desse lado tem uma coisa que a gente chama de renda linear. Fábio, o que é renda linear? Para ser a coisa mais simples para vocês entenderem. Imagina uma torneira de shopping, que você vai lá e coloca a mão. Quando você coloca a mão, cai a água. Quando você tira a mão, para de cair água. Isso que acontece com empregados e autônomos. São pessoas que trabalham, ganham dinheiro. Se elas não trabalham, elas não ganham dinheiro. Então, para você ter noção, se você está nessa situação, suponha que você é um autônomo. Aconteça qualquer coisa, você fique uma semana sem trabalhar. Você continua tendo rendimentos, mesmo sem trabalhar? Se a resposta for não, significa que você tem uma forma de renda que é linear. Você coloca a mão, cai dinheiro. Você tira a mão, você não tem fonte de renda. Né? E a mesma coisa que acontece com empregados, funcionários. Se a pessoa não trabalhar, se ela não vender o tempo dela e o conhecimento, ela não tem renda. O que é diferente de uma pessoa que tem renda residual, o que acontece? Ela constrói um ativo por um determinado período de tempo e depois desse tempo isso começa a se tornar uma renda
residual, ele continua dando dinheiro mesmo que a pessoa não coloque a mão na torneirinha. Ele trabalhou tanto que ele rodou e virou uma torneira de casa, que você pode deixar a torneira sempre ligada, sair de perto e que a água vai continuar caindo, por quê? Ou ele tem um sistema que trabalha para ele, ou ele tem dinheiro que trabalha para ele. Então essa é a maior diferença de renda residual e a renda linear. Fabi, o que é bom, o que é ruim? Tudo depende dos seus valores. Então, pessoas que buscam, que têm o valor da segurança muito alto, são pessoas que sempre buscam estar deste lado do quadrante. São pessoas que precisam ter a consciência de que a renda dela é limitada ao esforço dela. Então, são pessoas que precisam ser cada vez mais precavidas em relação a juntar dinheiro, fazer bons investimentos, né? Para quem ainda não assistiu um vídeo desse, a gente tem um vídeo de educação financeira muito bom. E as pessoas que têm um perfil um valor mais de liberdade, né, que não preza tanto pela segurança, são pessoas mais ousadas, são pessoas que buscam estar deste lado do quadrante. Fabi, mas como é que eu faço? Eu sou empregado, eu sou autônomo, se eu não trabalhar, não ganho dinheiro, eu tô ferrado. Qual que é a dica que você dá para pessoas que querem transicionar do quadrante da segurança, caso você não esteja satisfeito, né, você gostaria de mudar, para o quadrante da liberdade? O mesmo autor desse livro, que é Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki, ele escreveu mais 2 grandes livros, que foram livros que eu precisei ler, que um chama O Negócio do Século XXI. Então ele fala da capacidade, do poder das pessoas que trabalham em rede. Então se vocês inclusive olharem, os maiores bilionários do mundo são pessoas que trabalham em rede, né? Então você multiplicar, você diversificar, você aumentar, expandir o seu negócio em formato de rede. E depois ele escreveu Escola de Negócios. Então são 2 livros sequenciais ao Pai Rico, Pai Pobre, para você que pensa em transicionar de um lado do quadrante para o outro. São 2 livros que eu recomendo. E basicamente ele fala do poder da rede. Foi assim que eu consegui transicionar, porque na época, quando eu estava como empregada, eu não tinha educação financeira, como vocês já sabem, eu estava endividada, não guardava dinheiro. Então, para eu conseguir transicionar, eu precisava encontrar algo que tivesse baixo investimento, que o risco fosse baixo. Então, eu, Fabi, me encontrei através do marketing de rede, que é o que eu tô até hoje, 9 anos já, que vocês já sabem toda a história, que mudou a realidade da minha família, e foi isso que fez sentido para mim. Mas eu espero do fundo do coração que um pouco dessa minha experiência, do que esses livros trouxe para mim, faça sentido para você, que de alguma forma, se você não tinha esse nível de informação, que essa informação chegue até você, para que você tenha consciência da sua realidade, para que você possa tomar uma decisão assertiva de onde você quer ficar ou para onde você quer transicionar, e que de alguma forma, se você decidir por transicionar, que você encontre o seu caminho, seja ele qual for, e que você seja muito bem sucedido com as suas decisões. Então, vejo vocês na próxima terça-feira. Tchau!